agora dos cursos técnicos da Univates. A Univates que retoma as aulas, né? As atividades elas continuam, mas as aulas recomeçam nessa quarta-feira, dia 26, e junto com a graduação, a pós-graduação, tem os cursos técnicos. E já são mais de 20 cursos técnicos que a Univates oferece. Para falar mais sobre esse tema, estamos recebendo a Edi Facini, que é diretora do Centro de Educação Profissional da Univates, e também o Alexandre Schneider, que é o coordenador do curso técnico em agronegócio. Tudo bem? Bem-vindos, Edi. Boa tarde. Boa tarde a todos os que nos ouvem. O friozinho chegando de novo, né? Já tem uma névoazinha pela cidade, mas nós aqui muito firmes e felizes com o espaço. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde. Tudo certo, satisfação estar com vocês, Sander, Gabriela, aqui do suporte e todos os ouvintes. Acho que começamos pela Edi, então, para falar em geral desses cursos. 25 cursos não é pouca coisa. No ano em que os cursos completam 25 anos na Univates, falar dessas opções, o que ainda tem disponibilidade. Aulas já começam na quarta, mas não sei se ainda tem vagas para o pessoal que quer participar. Perfeito, Gabriela. Sim, as aulas retomam agora, depois de 2 semanas de um rápido recesso, né? E tem vaga, sim, para calouros, né? Então, sempre lembrando que curso técnico é um curso mais curto, tem uma carga horária menor, tem um valor monetário menor, uma mensalidade mais acessível e é foco específico em uma profissão. Estudantes que ainda estejam no ensino médio podem cursar cursos técnicos e estamos aí com a possibilidade em 25 cursos e, como tu disseste, no nosso ano do 25º aniversário dessa iniciativa, né, na Univates, que nasceu, claro, com cursos de graduação, mas foi avançando e se percebeu o tanto de importância que para a região toda, para o Brasil inteiro, né? A formação técnica focada numa área profissional é gente que põe a mão na massa, está com aula prática, com um número muito maior até do que aula teórica e que contribui tremendamente para o mercado profissional. Desses 25, tem algum que seja novidade, algum que esteja retornando? Sim, nós temos o técnico em eletrotécnica, estamos começando agora, já temos o eletroeletrônica, mas com o advento de energia renovável de forma especial, né, é tanta novidade tecnológica, é muito importante termos um curso focado nisso. E o eletrotécnica, com toda a estrutura que a Univates tem à disposição, né, na área elétrica e nas demais, enfim, ele veio agora como uma novidade para este semestre. E além dele, claro, nós temos cursos em todas as áreas que a graduação também tem, a não ser medicina, mas todas as demais áreas de cursos nós temos técnico também. E é bem importante a gente dizer para o ouvinte, né, que na página da Univates, é só ir lá para univates.br/técnico, consegue olhar todas as ofertas, ter uma informação um pouquinho mais pormenorizada sobre cada um dos cursos e aí faz a sua inscrição. A partir do momento que faz a inscrição, alguém vai estar contatando para passar mais informações, enfim, acolher esse novo aluno. Na graduação, a gente tem o vestibular. No técnico, é só fazer a inscrição. Excelente essa pergunta. No técnico, não tem processo seletivo. Quem chega antes toma vaga. E por que eu falo assim, toma vaga? Porque em algumas disciplinas, ou em muitas disciplinas dos cursos técnicos, que são ministradas em laboratórios, o número de estudantes por disciplina acaba sendo menor, né? E isso faz com que as vagas vão terminando mais rapidamente. E o desejo do estudante sempre é ir para a aula prática, né? Botar a mão na massa em diferentes áreas profissionais. Então, ainda tem vaga sim, e a gente conclama quem... empregadores também, pais, mães de família, os avós, a semana dos avós, né? Quarta-feira é dia da vovó, e eu estou aqui me parabenizando, né? E é tão importante porque é a oportunidade para trabalhar logo. Nós dificilmente passamos um dia sem receber de empresas da região pedidos, indiquem
técnicos indiquem estudantes da área. Em todas as áreas. É incrível isso. Dá para dizer que o curso técnico é o profissionalizante que se falava um tempo atrás? É a mesma coisa? É. Quando a gente fala, sabe, Sander, profissionalizante muitas vezes é utilizado até para cursos mais curtos, sabe? Lá o cursinho, sei lá, de fazer bolo, né? Sim, a educação profissional, ela tem esse entendimento. Tem cursos rapidinhos, livres, que faz numa semana, que faz numa noite, que faz 2 dias. Tem o técnico, que então tem carga horária entre 800 e 1.600 horas, depende da área profissional, isso é regradíssimo. Isso são quantos semestres ou quantos meses, para a pessoa ter uma ideia? Assim? De 2 a 3 anos, tá? 2 a 3 anos. 2 anos, na verdade, consegue um curso de 800 horas, consegue fazer em 1 ano e meio, porque, Sander, dificilmente nós temos estudantes que façam assim, de segunda a sexta-feira à noite direto. Assim como a graduação, eles escolhem um número de disciplinas. Isso, por quê? E sabe, Gabriela, no técnico, eu diria que 98% são estudantes trabalhadores e muitas vezes trabalhando em áreas em que a exigência do tempo deles é muito regrada. Então, se termina às 6 da tarde, tem que viajar, não consegue fazer todas as noites, aí demora um pouquinho mais, né? Mas, sim, 2 a 3 anos, até aqueles mais longos, por exemplo, o técnico em enfermagem, 1.600 horas, tem períodos de estágio, e o período de estágio é o momento que o aluno tem que largar mão da sua vida, do seu trabalho, para se adequar aos horários dos hospitais, dos postos de saúde, né? E quando você falou antes além de carga horária menor, o investimento menor também. Bem menor. O que é relação à graduação, por exemplo? Metade. Eu falo assim, em média, metade, mas há cursos em que ainda é menos da metade, na relação com a sua profissão no curso superior. Pessoal, está lá no site, mas eu vou fazer aqui na narração, aqui bem rapidinho, só para citar. São 25 cursos, é bastante coisa, mas daqui a pouco a pessoa está nos escutando, não sabe muito bem o que tem, o que não tem. Administração, agronegócio, alimentos, automação industrial, design de interiores, edificações, eletroeletrônica, eletrotécnica, enfermagem, informática, manutenção automotiva, manutenção e suporte informática, mecânica, modelagem do vestuário, podologia, processos fotográficos, publicidade, química, radiologia, segurança do trabalho, serviços jurídicos, transações imobiliárias e vendas. Não é pouca coisa, Gabriela. Tem para todas as áreas. Seguramente nós somos, dentro do estado, a escola técnica com o maior número de cursos, na variação em diferentes áreas profissionais. Tenho muita clareza disso. E na estrutura toda de um campus universitário, né? Então, tem acesso aos laboratórios que os cursos de graduação têm. O enfermagem faz aula nos laboratórios que o medicina faz, assim, apenas como exemplo, né? Então, há estrutura para isso, porque a educação profissional, na verdade, é um ensino muito caro. A estrutura necessária para fazer curso de qualidade, não para fazer faz de conta, né? A gente está nesse entendimento. Então, aproveitar a estrutura toda do campus é, com certeza, uma excepcionalidade dentro dos cursos técnicos no estado. Quem faz um curso técnico na Univates e ali na frente quer fazer uma graduação da mesma área, aproveita alguma disciplina também? Tem alguma vantagem nesse quesito? Passa por um processo avaliativo aí, mas tem, sim, uma carga horária significativa, assim, porque são competências desenvolvidas, né? Passa por uma avaliação e tem essa vantagem. Estamos conversando com a diretora do Centro de Educação Profissional da Univates, Edi Facini, e agora também falar com o professor e coordenador do curso técnico em agronegócio, Alexandre Schneider. Porque não é de hoje, Alexandre, que a gente fala da preocupação do êxodo rural, a saída das pessoas do campo, do setor da agricultura, que é tão importante, e a gente sabe que aqui na região é muito forte também nesse sentido. Como é que está a procura nessa área? O que a Univates está oferecendo no curso técnico em agronegócio? Sander, como é bom ouvir a Edi, assim, né? A gente fica maravilhado e eu fico imaginando a pessoa ouvindo em casa, assim. Eu, se tivesse ouvindo, já ia decidir agora, né? Mas eu acho que tem que fazer mesmo, sabe? E aí, vamos pensar sobre agronegócio, como falaste, assim, e bem levantado. O êxodo, ele nos leva a um dos públicos do curso, um deles,
que é, e nós temos vários nesse perfil, que é aquele jovem que está lá na propriedade, o pai daqui a pouco está louco para passar o bastão, olha, toca o comando aqui, pega mais a propriedade, mas ao mesmo tempo ele se sente ainda um pouco inseguro. Às vezes o próprio filho se sente inseguro, será que eu estou com capacidade, com competência para isso? E nós temos vários filhos de produtores com essa intenção, Sandra, que é ficar na propriedade e para isso estão fazendo curso técnico. Principalmente porque, e esse é o grande diferencial do curso técnico, você tem de um lado essa assistência técnica, que hoje às vezes já embarcada, as empresas, seja integradoras ou até multinacionais, às vezes já tem lá pronta a tecnologia, ela é meio padronizada, e do outro lado você tem o produtor com aquele conhecimento da terra, o conhecimento que ele aprendeu com o pai, com o avô, que às vezes tem diferença em relação ao que o técnico está trazendo. Essa tradução, saber traduzir o que o técnico está trazendo e o momento certo de aplicar isso na propriedade, isso o curso técnico traz. Eles falam sobre as diferentes alternativas que tem em termos técnicos para aplicar na propriedade, eles falam isso na propriedade, eles falam de criações tradicionais, não teria como fazer o curso aqui sem falar de milho, soja, suínos, aves, mas falam também de criações tradicionais, outras, que hoje ainda estão em crescimento, piscicultura, enfim, esses dias o grupo estava falando sobre o bicho da seda. São coisas novas que não existem aqui, mas eles entram em contato também. Assim como também as tecnologias tradicionais estão lá falando de drone, de inteligência artificial. Esse é o ambiente que o técnico em agronegócios faz. Então, para quem quer ficar na propriedade, é excelente. E eu costumo dizer isso, eu faço às vezes as perguntas para os alunos. Quando você está no meio do curso, você já se sente diferente do que quando você entrou? Muito. Eles dizem, em função do curso. E aí, esse é o que é o diferencial. Às vezes a gente coloca, a culpa é dos mais velhos, que não passam o bastão na propriedade. Às vezes é dos mais jovens. E não porque não querem, mas porque eles ainda não têm aquela segurança. E o curso técnico está dando esse excelente resultado. Eles se sentem diferentes e aí não é dizer para os pais que eles sentem os filhos diferentes. Eles percebem na prática um grau de maturidade profissional. Então, para esse cai que nem uma luva. Mas é importante dizer, ele é um dos públicos, Sander. Além disso, nós temos, por exemplo, todas as empresas que atuam no agronegócio, que eu falei em drone, nós temos alguém, por exemplo, que hoje está, um aluno nosso que está indo nessa linha de oferecer, alugar os equipamentos, os drones, para fazer esse serviço para os produtores. Então, todas as empresas, seja na área de venda, administrativa, comercial, que tem vínculo com o produtor, também procura os nossos alunos para trabalhar dentro da empresa como técnicos para assessorar o produtor. E esse curso do agronegócio já está em andamento? Ainda tem vagas para quem tiver interesse? Ele é um dos filhos mais novos, né? Inclusive agora nós estaremos formando a primeira turma, agora no mês de agosto. Ele começou na pandemia, né? Veja bem. Vai formar a primeira turma agora. A primeira turma agora. E aí isso é importante o que levantaste, Gabriela, assim, sem qualquer demérito para qualquer outro curso, mas a Edi falou da estrutura. É uma estrutura de universidade que está lá. Mas além disso, é importante dizer que o curso é presencial. E hoje eu digo com o que existe hoje na internet, você faz quase tudo. Se duvidar, você pega, ainda mais hoje com a inteligência artificial, procura o vídeo certo, você monta um carro em casa, né? Só que pode estourar o motor também, né? Então, qual é a facilidade de estar no curso técnico da Univates? E aí eu falo pelo agronegócio, principalmente os professores que tem um pé na prática, eles conhecem o que dá certo, o que não dá certo, faça a discussão, a troca de experiência, você tem alunos mais velhos, alunos mais novos, como cada um aplicando diferentes alternativas à propriedade, essa conversa, traz-se pessoas do meio profissional para dentro da sala de aula, fazer palestras, e as visitas técnicas. Também nós saímos da sala de aula e vamos das propriedades, vamos das agroindústrias, e lá eles realmente têm esse contato com a parte prática. Então, esse é um grande diferencial do nosso curso, é um curso robusto, forte e que realmente o aluno consegue tirar sua dúvida e experienciar na prática aquilo que ele vai desenvolver depois no dia a dia. Quantos se formam nessa primeira turma? Agora são mais ou menos, os primeiros são em torno de 9 alunos mais ou menos vão se formar nesse E em média por turma, são quantos estudantes? Isso é muito relativo, Sander. Por isso que o que eu falava antes, sabe? O que é laboratório e o que é uma aula mais livre, vamos dizer assim, mais aberta. Mas assim, nós temos turmas, não só no agro, turmas com 40 alunos, mas muito poucas. Nós buscamos formar turmas menores, porque como os cursos também, eles rapidamente se encerram, né? Se resolve, nós precisamos, assim,
desse cuidado, eu vou dizer assim, aluno a aluno, de uma forma mais específica. E o Alexandre falava, por exemplo, das visitas técnicas que foram feitas no agro, onde o grupo de professores mais os estudantes vão, e ali eles fazem como que uma consultoria de novos negócios, modernização da prática que acontece naquela propriedade, e é um estímulo para o próprio estudante perceber isso, sabe? Receber esses diferentes olhares de quem cultiva, enfim, produtos muito diferentes, estão em diferentes segmentos com diferentes percepções. E dentro do curso nós temos, né, Alexandre, diferentes produções dos estudantes. Cada aluno, no final, assim como tem o estágio, ele tem que desenvolver um trabalho final. E a gente sempre insiste que esse trabalho final ele esteja voltado para aquilo que, de alguma maneira, ele se identifique e vá desenvolver no dia a dia. E claro, quem tem para o próprio negócio, e né? com um olhar de inovação. Então, nós temos os projetos mais variados. Você tem lá desde produção de figo até algo, por exemplo, eu estava falando de alternativas novas. Nós temos uma moça lá, por exemplo, que trabalha com confinamento de bovinocultura de corte. Que se a gente aqui, há alguns meses, anos atrás, você acha, não, mas isso é viável aqui na região, e ela insiste nisso, inclusive hoje, para qualquer debate, podemos trazê-la aqui, ela prova com A mais B que é viável. E a maioria são pessoas que têm família na agroindústria, quantos por cento? Ou saberia dizer, não, está crescendo pessoas que não têm nada a ver com a agricultura e que estão querendo se inserir no mercado? Definitivamente, eles têm vínculo, a maior parte hoje ainda tem vínculo à agricultura, mas não 80%, unicamente. 90%? Nós temos vou falar novamente do agronegócio, uma disciplina agora que vai acontecer na próxima segunda-feira. Um aluno que é da cidade, aqui de Lajeado, e ele tem um vô lá que um dia criava cavalo, mas ele se interessa pela atividade que é aprender. Mas um fator interessante, Sander, já falando em perfil de turma, isso tem me chamado a atenção pessoalmente. Na turma do agronegócio, o público feminino crescendo. Nós temos disciplinas, 50% do público dos alunos feminino. E aí, vamos voltar à sua primeira intervenção lá da sucessão. Quando a gente fala sucessão, não tem como negar que na região nós somos ainda essa cultura bastante patriarcal. A sucessão já é um dilema. Muito mais a sucessão feminina, né? Porque se alguém dá abertura para falar em sucessão, no máximo abertura para falar do meu filho homem, né? Que dirá num grupo de, digamos, de 3, 4 meninos e uma menina, 2, pensar em ela ser a sucessora, né? Tá aí as novelas da noite que estão trabalhando nisso, né? Mas elas estão se preparando. Tá aí o recado para os meninos. Olha, que queiram se matricular. As meninas estão se preparando. Nós temos disciplinas com quase 50% e elas se sentindo capazes, indo atrás disso porque querem ficar na propriedade. Isso a gente percebe cada vez mais, sabe? Há 20 anos atrás, era muito difícil ter, por exemplo, um homem estudando enfermagem, o técnico em enfermagem. Era muito difícil ter uma menina, né, uma mulher, no edificações, ou até na informática. E a gente está percebendo cada vez mais essa mescla, sabe? E isso enriquece o próprio curso, porque são diferentes percepções que começam a aparecer aí. Olha, as mulheres na área da construção civil, é um olhar diferenciado do que o olhar masculino por características, né, de gênero mesmo. Então, isso é muito legal. E ainda do agro, uma pesquisa de uma aluna, uma pesquisa muito séria, revelou o quanto as mulheres decidem mais rapidamente envolver tecnologia, fazer investimento em tecnologia na área rural. O homem já é mais conservador. Ele segura um pouquinho mais, e aí, assim, como, por exemplo, ali a área dela é leite, e o leite, o serviço sempre, na nossa região toda, ficou muito mais voltada ao público feminino, o fazer. Toca tecnologia para diminuir o esforço, entendeu? Dentro dessa lógica. Então, muito bem. A gente aprende muito com Edi, isso. Para fecharmos, qual o número total de hoje matriculados aí nos cursos? Nós temos mais técnicos? de 1.000. Nós temos mais de 1.000 estudantes. Mais de 1.000. Mais de 1.000. E vem se mantendo. Vem se mantendo, agora vem crescendo, porque na pandemia nós perdemos essa ideia da presencialidade, do custo de deslocamento, né? Isso tudo fez com que, logo no pós-pandemia, também diminuísse. Mas agora está, de novo, numa curva de crescimento. Bens a Deus que permaneça. Que bom. Só deixar o WhatsApp do setor 3714 7078.
37 14 70 78 é o WhatsApp da Secretaria dos Cursos Técnicos, e quem tem alguma dúvida sempre pode com facilidade fazer uma perguntinha e é respondido. Inscrições no site também da Univates. No site, no Univates/técnicos. E a partir daí, Univates/técnicos tem toda... Cada um dos cursos ficha. tem a possibilidade de inscrição, então. Tá bem? Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês. Sucesso. Gente, obrigada. Essa entrevista foi muito simpática, né? E lembrando que não precisa ter concluído ensino médio para se isso matricular. Está no 2º, 3º ano, já pode se matricular. Quem sabe sai do ensino médio já com uma formação, uma profissão. Obrigado pela oportunidade. Oportunidades é o que não falta. Então acessa lá o site da Univates ou chama no WhatsApp o pessoal dos cursos técnicos. Conversamos com a diretora do Centro de Educação Profissional da Univates, a Edi Facini, e também o professor e coordenador do curso técnico em agronegócio, Alexandre Schneider, falando das inscrições para o curso técnico em agronegócio, também outros 25 cursos que a Univates tem à disposição.